Antes que você me xingue por eu compartilhar esse vídeo, eu vou te mostrar que o próprio pastor Cláudio Duarte pediu para que este vídeo fosse compartilhado. Veja. Eu quero só causar aí uma reflexão até para você e para que você possa transmitir isso para outras pessoas. Se a pessoa toma um copo de cerveja ou uma caixa, o vinho que Jesus bebia tinha um teor alcoólico? Sim. A quantidade que ele bebia, eu preciso avaliar. Gosto do sabor. Se precisar tomar alguma coisa, uma taça de vinho, numa viagem à Itália, eu não teria nenhuma restrição. Nós vamos assistir agora, então, na íntegra, este vídeo do pastor Cláudio Duarte, que foi uma live que ele fez. E logo depois, nós vamos ouvir 30 segundos o Pablo Marçal falando sobre isso. E terminaremos com o vídeo do pastor Silas Malafaia. Vamos lá? Bebida alcoólica, tá certo? Bom, primeiro vamos definir uma coisa. Vamos definir a quantidade, ok? Bom, se alguém bebe uma colher, certo, de vinho, ele bebeu vinho. Uma taça de vinho, ele bebeu vinho. Uma garrafa de vinho, ele bebeu vinho. 5 garrafas de vinho, ele bebeu vinho. Tá certo? Se a pessoa toma um copo de cerveja ou uma caixa, ela tomou álcool, tomou cerveja, tá certo? Uma taça de uísque, né? Um copo de uísque, ele bebeu bebida alcoólica. Então, eu tenho que entender que a partir do momento que a pessoa bebeu, não interessa a quantidade que ela bebeu, tá certo? Ela bebeu. Então, beber é uma coisa, estabelecer a quantidade é outra, tá certo? Então eu tenho que entender essa diferença, tá certo? Fulano bebeu, o quanto ele bebeu ou o quanto ele bebia, tá certo? A quantidade acaba sendo mais significativa do que propriamente, simplesmente a expressão bebeu, tá bom? Então às vezes as pessoas me dizem assim, Jesus, o vinho que Jesus bebia era fermentado? Tinha um teor alcoólico? Provavelmente sim, tá certo? A quantidade que ele bebia é que eu preciso avaliar. Então o problema não é se você bebe, é a quantidade que você bebe. Mas eu preciso te dar mais informações para você pensar, tá certo? Vamos lá. Bom, quando nós vemos a história de Noé, o construtor da arca, o homem, certo, que colocou sua família toda num projeto, ele teve problema com bebida, tá certo? Ele bebeu, ficou nu e acabou gerando um problema. Quando eu vou olhar a história de Ló, o sobrinho de Abraão, certo, ele tem um problema sério porque é embebedado por suas filhas. Isso gera outro problema sério. Bom, quando Davi quer resolver um problema ou tentar resolver um problema com Urias, o que ele faz? Embebeda Urias. Bom, quando Herodes, vai oferecer a Salomé um pedido que ele atenderia, seja o que fosse, causou a morte de João. Certo? Quando Jacó se casa com Lia, depois de trabalhar tanto tempo por Raquel, certo? Isso pode me indicar que ele estava bêbado, tá certo? Outra coisa, pastor, mas o vinho é citado na Bíblia também como uma conotação de alegria, é verdade, alegrar o coração, tá bom. Mas João capítulo 2, verso 9, certo? Jesus transforma a água em vinho. Eu acho que essa também é uma informação que precisa ser vista por todos nós, tá certo? Observe bem como funciona. Jesus transforma água em vinho no casamento de Caná. Água, certo? Ele mesmo disse ser uma fonte de água viva que sacia a sede. Vinho,
a conotação da alegria. Me parece que ao transformar a água em vinho, Jesus está dizendo, se o vinho da fermentação dá a você a alegria, eu, a água viva, dou você a felicidade. Então ele transforma o vinho ou a água em vinho. Tá certo? Eu acho que vale a pena nós raciocinarmos sobre isso, só pensar. Meu propósito é pensar, fazer você pensar sobre isso. Eu também já bebi, gosto do sabor. Se você me perguntar hoje, eu não bebo, certo? Se precisar tomar alguma coisa, uma taça de vinho, uma, duas vezes no ano, numa cantina, numa viagem à Itália, numa comida onde só tenho eu e minha esposa, eu não teria nenhuma restrição. Mas pense, se quer beber vinho, beba uma colher, não vai te fazer diferença. Não beba uma tacinha, não vai fazer diferença. Talvez para o sóbrio, para o alcoólatra, pode desencadear uma grande destruição. Então, eu te recomendo, não beba nada. Agora nós vamos ouvir rapidamente um vídeo de 30 segundos do Pablo Marçal falando sobre isso e logo depois o vídeo do pastor Silas Malafaia. Vocês estão metendo a cara na bebida alcoólica. Mas por que você está bebendo? Eu duvido que você gosta de bebida. Você gosta da experiência que a bebida dá. Você perde o controle mental absoluto ou você sempre bebe com aqueles brode. Mas você vai falar mal de bebida? Não vou falar mal de bebida, eu vou falar mal de você. Que a bebida, ela tá lá, ela não tem como ela pular dentro da sua boca. Entender. E a gente pensa que é normal. Por exemplo, o camarada vai fazer um casamento da sua filha. Estou falando em tese, mas estou atingindo um monte. Eu queria entender como é que um crente faz uma festa e tem que contratar bebida para os convidados não evangélicos. Você entendeu? Olha, é porque o meu nível, você entende, o meu nível social, a minha reputação, eu venho uns amigos que não são crentes, que hora boa para você dizer que você decidiu não se contaminar. Aqui na minha casa não entra aquilo que possa contaminar outros, nem a mim. Não, porque eu fui criado na igreja, né? Então eu bebida, nada disso, eu nunca gostei de bebida. Eu nunca gostei. Tem gente que tem a tendência, eu nunca tive. Eu nunca gostei de bebida. Clica nesse vídeo